Camões, com os pés. Seguinte, sabe aquele conto lá do Tchekov? Eu nunca sei se é Tchekov ou Tchekov, tem um acento, né? É aquele conto... Eu perdi aqui. Será que ele vai aparecer aqui? Ó, eu compartilho no Facebook. Isso que eu falei, a página chama-se Clube de Lectura. Deve ser espanhol, de língua espanhola, daí traduz para português. Então eu vou jogando aqui no Facebook essa página de livros em PDF para eu ir lendo. Então o Facebook acabou sendo uma ferramenta para mim interessante. Mas não estou achando. Ah, aqui. Anton Tchejov, é que está em espanhol. Anton Tchekov. A Aposta, o conto chama A Aposta. E dois sujeitos lá, um advogado e um banqueiro, resolvem numa discussão lá apostar, porque a discussão era sobre o que era melhor, por exemplo, a pena de morte ou a pena perpétua. Redação para vestibular na escola, essas discussões, né? Pena de morte ou prisão perpétua. Ambas são imorais. Mas qual você preferiria? Aí acontece que o banqueiro era milionário, tinha muito dinheiro, e o advogado falou, não, qualquer coisa menos a prisão, a pena de morte, prisão perpétua. Aí o banqueiro falou, você não ia aguentar nem não sei quantos anos, 5 anos. E eu aposto que você não aguenta. Eu dou, sei lá, 1 milhão. Aí ele falou, pois eu fico 15 anos. Eu aceito a aposta. Aí ele falou, dou 2 milhões. E daí ele falou, então você dá 2 milhões e eu dou a minha liberdade, né? Nessa aposta. Tá, mas se você sair do claustro, você pode sair a hora que você quiser, porque você está se auto... Então ele prepararia o negócio lá, com comida, com as coisas, livros, alguma coisa, mas ele não teria comunicação com ninguém, ficaria num quartinho da casa do bilionário lá, do banqueiro, para provar. E daí o que acontece? É uma questão de vaidade. E a história, estou contando toda a história, né? A história quando chega, vai passando os anos, primeiro ele pede livros, e vários tipos de livro, é muito interessante. Mas é um conto tão, tão emblemático, que ele tem contido tantos pensamentos que ativa a nossa racionalidade. Porque pensa assim, os dois agiram por vaidade. Aquele que ficou preso, ele precisava conviver com aquilo e ele precisava, para passar o tempo, livros. Então, primeiro ano, segundo ano, 5 anos. E ele foi aprendendo muitas línguas. E ele pedia, mandava um bilhete lá e traziam para ele. E ele foi virando um sábio. Então aquela vaidade inicial da aposta, ele foi mudando, foi virando outra pessoa. E o banqueiro, o que aconteceu? Que a vaidade do banqueiro vivendo com dinheiro, ele foi perdendo dinheiro. Então, aquele dinheiro que ele apostou no término dos 15 anos, se ele pagasse, ele ia virar mendigo. Então, o advogado, na véspera de completar os 15 anos, cabeludo, barbudo, magro, apático do sol, né? Pálido. Envelheceu demais. Ele estava com 40 anos, ele entrou com 25 anos. E acontece que o banqueiro resolveu matá-lo. Porque pensou, não, eu não vou pagar, senão eu vou virar mendigo. E daí ele abre a chave, pega a chave do cofre e entra lá e vê uma figura que parecia uma múmia, parecia morta. Na realidade, o advogado estava dormindo. E tinha uma carta em cima da mesa. Ele chegou e resolveu, falou, deixa antes de matá-lo, eu quero ler o que está escrito. E ele leu que ele abdicava o dinheiro
e que ele iria sair pela janela não sei quanto, 5 horas antes de cumprir o término do prazo dos 15 anos, né? E porque já nada mais fazia sentido da humanidade, o dinheiro, nada fazia sentido. De tanto que ele ficou preso lá pensando, lendo, e já não fazia mais sentido. Aí o banqueiro sentiu vergonha com isso e saiu às pressas. Depois ele fica sabendo pelos empregados que antes de completar o tempo, o, o advogado fugiu pela janela e correu no meio das árvores. Foi embora. E o banqueiro não quis que ninguém soubesse os boatos nem nada, pegou a carta e colocou no cofre. É mais ou menos isso. Aí a gente fica desperta na gente. O banqueiro decretou pena de morte para um inocente, porque ele iria perder. Então mostra que a pena de morte é péssima mesmo. Que a pessoa decreta a pena de morte por não saber como se defender de uma situação. Né? E o outro que ficou numa prisão lá de 15 anos, amadureceu tanto as coisas que aquela vaidade que o levou ali, o dinheiro, a ganância, já não significa mais nada. Então um conto tão enigmático, tão profundo, cada vez mais a gente... Nossa, quando eu tinha acabado de ler, eu fiquei assim, nossa, buscando, fiquei baratinado, assim, não sabia, preciso reouvir o conto, né? Tá aqui a capinha aqui da Clube de Letúria, A Aposta, conto de Anthony Chekhov, publicado em 1889. Ai, que incrível. Tá, agora voltando ao YouTube aqui, eu achei Loyola Brandão critica livro de Garcia Marques, mostra os livros favoritos e diz qual é a obra jamais leria. São 20 minutos. Eu achei muito legal. Porque é uma mulher que foi demitida do Jornal do Brasil como não colunista. Aqui, ó. Loyola Brandão critica livro de Garcia Marques. Acho que vocês procurarem. Vale a pena, porque ele mostra o livro Luz em Agosto, que eu amo, do William Faulkner. Ele, como um grande escritor, ele mostra a biblioteca dele, os livros, o que ele mais gosta, critica. Ele fala do Hemingway, falou do Faulkner, ele fala do Garcia Marques, que publicou depois, os editores pegou, não deveria publicar um livro tal lá, que eu não vi qual que era. E aí ele fala... Bom, eu ouvi 6 minutos, tem 20 minutos. Eu não ouvi inteiro, olha que prazer, ainda vou poder ouvir isso. Então, junto com essa... Não é uma resenha, eu fiz um resumo e eu achei que eu ia especular mais. Agora, quando eu acabei de gravar o áudio, A Aposta, do Anthony Chekhov, eu fiquei muito tocado. Né? A Angélica escreveu aqui embaixo, né, Angélica? Você também ficou... Realmente, é um conto... Que pegada. Eu sei que o Chekhov é muito bom, desses autores russos. Eu ameacei ler o Noites Brancas, daí dei uma parada. Hoje eu achei que não ia fazer conteúdo. Assim, eu não tô... Senti que eu forcei um pouco. Ontem eu li 1h30, postei hoje, do livro sobre atuação, vou mostrar. O Germano, que é um ator aqui da cidade. Ó, que livro legal. Eu tô lendo, ó, tô na metade. Né? Olha que livro. Como parar de atuar. Para o trabalho do ator, para quem também lê, para dar naturalidade, é verdade. É muito legal a dica de tirar da página. Eu quero esse papel. Como faço para conseguir lá? Bom, capítulo 3. Mas não é isso que eu queria falar. Explorando o papel para revelar o personagem. Vamos ver. Aqui. Eu nem sei o que eu estou querendo mostrar aqui. Tirando da página, era isso que eu queria mostrar. Tirando da página, é a dica de você
olhar com os olhos, respirar fundo e falar aquelas coisas. Nada de ler, nada de imaginar como pôr o ritmo. Você olha, respira fundo, imagina e explora essas palavras, comunica com clareza, sente, explora aquilo com intuição e criatividade, né? E o exercício de tirar da página o texto, tirar da página. Então é isso, eu tô lendo aqui, tá na metade já, vou demorar acho que um pouco, ontem eu fiquei bem cansado. E hoje eu senti já assim que começa a dar aquele peso. Eu sinto muita falta de voltar a escrever roteiro, mas não tá rolando. O Homem de Água tá nesse momento de fazer exibições na cidade, presenciais, e muito legal. É gozado, a gente atua, algumas pessoas vêm na cidade. Aí eu saio na noite com uma amiga minha lá, uns amigos, e de repente tem um olhar no meio da multidão, olha pra gente. Tipo, alguém que reconheceu, que viu o filme, que estava lá, que sabia, falou, ó, fulano de tal. Então, ser reconhecido. E eu falei pro Beto Panda, que é um músico, né? Ele estava tocando ontem à noite, eu fui com essas amigas minhas lá. E daí eu falei pro Betão, o Betão é emblemática a figura dele, é um cantor de jazz muito legal, com voz grave, sabe? Cantor com a voz bem gravuca. Ele é bem grandão, assim, tem um barbão, assim. E canta com uma voz de jazzista, com aquelas vozes roucas. O Betão, e ele é um filósofo, intelectual, um cara muito legal. Nossa, ele lendo, ele tem um ritmo, ele leu uma poesia do Fernando Pessoa para mim, falou, Marquinhos, vou ler a poesia do Fernando Pessoa, né? Aí ele leu com ritmo, porque é um baita do músico, né? Aí eu falei, Betão, tô me sentindo invisível. Eu tô aqui com os amigos, tudo, mas não sei o que eu tô fazendo aqui. O pessoal tá bebendo, se divertindo, que nem você tá trabalhando, tocando lá, mas eu, depois do Homem de Água, eu tô sentindo que eu virei, tipo assim, eu fui despejado no universo. Eu tô aqui, mas eu sou uma paisagem, eu sou, fiquei invisível, estou e não estou, posso ir embora, posso ficar, eu estou, querem que eu esteja aqui, mas ao mesmo tempo eu não sei sair daqui, não sei ir embora, vim com carona com os outros, estou me divertindo porque eu sinto que eu estou sendo, que querem que eu esteja junto, por mais que eu sou diferente de todo mundo, não, né? E as pessoas não me conhecem, as pessoas que me trouxeram aqui querem que eu esteja e eu não preciso ficar enchendo a cara. Eu estou aqui, mas eu estou invisível, falei pro Betão, falei, já está o efeito homem de água na minha vida, de alguma maneira, está me trazendo uma percepção, né, de estar, não sei, quem vê parece que eu estou falando que eu atingi alguma coisa, que eu superei, que eu superei nada, a labirintite ainda fica me pegando, querendo me puxar para o abismo. Eu fico tentando botar o tico e teco para dormir, para não encanar com neuroses. Eu ainda fico gravando compulsivamente, a literatura ainda vira, como é que chama, a terapia da literatura, né? E eu descobri essa coisa outra coisa, né? Tava assistindo nessa casa da minha amiga lá, as músicas lá, colocou, e eu tava vendo uma música do Ney Matogrosso. Então, sobre a interpretação do Harold Guskin, até a letra de música, a interpretação, então, de repente, eu lembro, flores de plástico não morrem, a flor vai curar. Eu não lembro, tem vezes de lástima, flores. O Arnaldo Antunes canta com uma voz e fica uma coisa toda assim, né? E quando eu tive o luto do meu irmão, eu senti que essa música era belíssima e poderosíssima, o sentimento de luto dentro dela. E daí eu olhei, né? Dessa vez eu falei, tá errada. Não é assim que canta essa música. O Arnaldo, eu acho que ele que compôs, criou, ele teve contato belíssimo, mas ele tá cantando com uma coisa
da mesma maneira que ele cantou outras músicas com essa coisa comportamental, ele não tá. Essa música é muito mais poderosa que isso. Então flores de plástico não morrem, amor vai curar. Então flores de plástico não morrem. Estamos falando sobre a morte. É um luto. Não é flores de plástico. Não, as flores de plástico não morrem. A dor vai curar nossos cortes, cheio de lástimas, gosto de morte. É um sentimento de luto. Tem que cantar com sentimento isso, né? E as flores de plástico não morrem. Então, morrem. Você tem que sentir a perda, né? E essa coisa de flor de plástico e a morte, sabe? Então tem que cantar nessa pegada. Aí ontem, assistindo lá o clipe do Ney Matogrosso, uma música antiga, ele mais jovem, mas ele cantando com aquela expressão corporal com o ombrinho assim, né? Com aquela coluna assim, né? E com aquela voz. E a letra era maravilhosa, a melodia da música, mas era a mesma coisa que o Arnaldo Antunes. Ele estava cantando com dança, cantando com o jeito da voz. E não é. Eu não me lembro o nome da música, mas tinha uma história ali. Tinha uma história. Não sei se era um menino, o que era, que aconteceu tal coisa e ele não falava nada, e acontecia tal coisa, e o refrão falava que ele continuou calado. Tinha um poder tão forte interpretativo que ela tirar da página. Então, o músico famoso, né? São famosos, mas eu gostei porque eu tive a percepção de olhar e falar, eu não gostava dessa música, eu não sabia por que eu não gostava dessa música. Ou Flores de Plástico Não Morre. Né? Era uma baladinha. E eu falei com amigos músicos, mas não, uma ótima música. Não, eles não entenderam. Eu tinha aquele serial killer de karaokê, porque eu sinto que eu não consigo cantar no karaokê, nunca consegui, não consigo cantar, tem um bloqueio. Às vezes eu não lembro da letra, não lembro da melodia, não consigo cantar, eu me perco. Mas a coisa da interpretação dessas letras, da melodia, as coisas são tão profundas. Quando eu vejo que alguém tem o ouvido bom e canta afinado e não tem o acesso, pode ser chamado de interpretação, mas não é interpretação, porque esses grandes intérpretes estão pisando na bola, o Arnaldo Antunes, o Ney Matogrosso. Eu olhei, detectei e falei, tá errada, não é assim que canta essa música. Não é desse jeito. Tem um sentimento potente aí. É outra, é a verdade interior. Você tem que cantar conectado com aquela imagem interior e transmitir a coisa. E eles não fazem isso, eles fazem uma baladinha. É sempre igualzinho a outra música que ele já cantou, com os mesmos trejeitos. Então a dança se sobrepõe, as caras, o tipo da impostação vocal, que cada cantor tem um estilo. Mas que fosse também uma maneira regional de falar, ela não pode estar acima, né? O Harold Gusk, ele fala muito claro isso, que os atores estavam já desgastados com outros papéis e eles não conseguiam entrar para um personagem novo, precisava fazer uma limpeza daquela. Então eu sinto que os cantores também, esses músicos, também. A Elis Regina era incrível, ela perguntava, você quer que eu cante chorando ou normal, como é que você quer? Então, é um exemplo incrível, né? Da Elis como intérprete, né? Isso, de entrar em contato com aquelas coisas. Da música, tudo. Porque tem essa pegada. Como eu sou frustrado, eu seria um serial killer de karaokê, então eu iria nos karaokês, viria quem estava zombando do sentimento da música, com o sujeito certo de cantar, seria outro, e daí ele sai assassinando o pessoal, um serial killer de karaokê. Ele nunca canta. Aí a polícia, para pegá-lo, cria um karaokê perfeito onde ele seria capaz de cantar. E ele cantaria e seria preso. Mas ele cantaria a maneira correta de como que deveria cantar aquela música. E daí é mais do que claro que ele estaria confessando o crime nisso, né? Que nem o Crime e Castigo do Dostoiévski, que ao final do livro ele tem que ir na praça pública e confessar o crime dele, e daí ele seria expurgado, liberto, né? Então,
o serial killer de karaokê, ao final ele cantaria com a emoção correta da música. Só que não daria para produzir isso daí, imagine, porque fica caro pagar direitos autorais para música, porque seria um ataque. Eu acho que eu vou falar, vou só puxar mais uma coisa que eu acho que é importante para esse vídeo, para deixar registrado o pensamento, a conversa. Existe uma crítica a estar acima das coisas, né? Então, por exemplo, o Ney Matogrosso e o Arnaldo Antunes são incríveis, maravilhosos. E já que a obra de arte, eu acho que a composição pode ser, eu acho que deles mesmo e tudo, mas eles não estão acessando a emoção certa. Os próprios cantores, né? Então, não basta ser um gênio, tem uma responsabilidade muito grande ali de vida e morte. E nessa o serial killer, ele mata. Então, vamos dizer que fosse até além, que ele matasse até um cantor famoso. Então, se o filme, além de ter os direitos autorais da música, iria colocar o próprio artista famoso e expô-lo, ou na realidade então seria um outro ator representando ele, né? E ele seria assassinado. Então, alguma coisa assim, eu acho que teria que ser alguma coisa grande de música e qual a emoção certa de cantar aquela música. Né? Então, algumas mortes em alguns karaokês, depois o negócio migra para o maior, para mostrar que até Roberto Carlos, toda essa gente também pode errar, né? Então, eu não estou dizendo que o Roberto Carlos mas ele tem o estereótipo. É lindo que ele... Nossa, o Roberto Carlos canta umas músicas, são lindas, lindas. Mas eu falei que eu queria trazer um outro assunto. Por exemplo, não sei se eu cheguei a falar num dos vídeos. O Germano, que me emprestou o livro, que é um ótimo ator, que estudou a atuação e fez filme, fez muito comercial, o Germano. E daí eu conheci ele, é generoso de falar sobre o processo de criação. E ele é muito jovem também. Tem, sei lá, não tem 30 anos, 20 e poucos anos também. E daí, o que acontece? Ele falou, ele queria, na casa dele lá, fazer um roteiro. Ele falou, tem um argumento, você podia escrever, o André Talamonte ia filmar. Aí ele falou assim, tipo a série Narcos, na Netflix, que é o Wagner Moura fazendo o papel do Pablo Escobar. Eu falei, não vi. Na realidade tem um preconceito contra a apologia ao Pablo Escobar, a Colômbia. Eu não entendo aquela visão interna da Colômbia, o tráfico com os Estados Unidos. É um filme colombiano e americano. Aí eu não quis. Aí eu vi, ele falou, Wagner Moura tá muito bom, ele fala lento tudo, sabe, pesado. Wagner Moura é um orgulho nacional, um ator maravilhoso. Mas assim como Ney Matogrosso e Arnaldo Antunes erram, eu detectei que errou. Não é que eles erram. Todo mundo erra, mas ninguém detecta. Ou muita gente acerta e ninguém detecta e a pessoa não voa. Porque é isso. O problema é a coisa em si, né? Então o serial killer é um anjo da morte. Ele vai buscar, ele quer fazer o julgamento porque as pessoas não têm sensibilidade e também não levam a ferro e fogo. O que eu quero dizer, eu assisti lá o Wagner Moura e achei que a atuação dele tá boa. Mas tem, ótimo, ele falando espanhol e eu acho que ele não falava espanhol. Mas será que para o colombiano o sotaque do Wagner Moura não é extremamente visível? Será que a Colômbia não queria pôr um ator colombiano numa série colombiana e americana? Por que vem um ator brasileiro que não falava espanhol, que tem sotaque de brasileiro falando espanhol? Por mais que seja... Por quê? A Colômbia, qual a visão da Colômbia sobre o Pablo Escobar? Tá, esse filme está defendendo a voz de quem como autor? Aí fiquei preocupado, aí pensei, o Germano quer fazer um Wagner Moura, quer fazer o papel de um traficante. Aí ele falou, as meninas com os peitinhos de fora lá, tudo. Aí eu falei, tá, legal, tem algumas meninas, mas isso é papel de figurante. Quando a gente põe num roteiro, aí os caras chegam com um monte de arma. Eu falei, mas e essas armas? Onde que a gente arruma? Hoje em dia não se arruma arma assim. Peraí, mas as drogas e o dinheiro?
Tá, mas isso é retrô, isso é Pablo Escobar. Hoje em dia o dinheiro é Pix, é outras coisas. Aí eu pensei, várias fragilidades. Aí eu pensei, fiquei com vontade de amarrar ele na cama, falando, a gente faz o filme machista e depois a gente põe uma vingança das mulheres. Amarra ele na cama lá, bota na televisão lá a série Narcos e fala assim, me explica uma coisa, por que que botaram um brasileiro para fazer o papel de um colombiano? Tá vendo lá os traficantes que trabalham com ele? São colombianos de verdade. Escuta como é solta a fala do colombiano. Agora, do Wagner Moura, tá arrastado, tá preso, tá over. O outro já é fluido, né? Mas por quê? Por que puseram brasileiro? A nossa literatura latino-americana, o valor, é assim, você pega o nordestino para fazer o papel, o grande artista nordestino, o pernambucano, né? Você bota ele para fazer. Não, você pega os atores globais aqui de São Paulo, Rio de Janeiro, para representar, imitando o sotaque, e o povo lá não reconhece, falando, não é possível. Nós temos artistas lá, por que não faz uma produção local levantando os artistas? E fica fazendo gente de São Paulo imitar o sotaque de outra região. Por quê? Porque vende mais? Porque isso. Então, mostrar para o personagem, amarrar ele na cama e falar, é isso que você quer, que você acha legal? Me responde, por que que o Wagner Moura tá falando espanhol com sotaque brasileiro? O que que os colombianos acham? Por que? Responde. É isso que você gosta? As meninas com os peitinhos de fora? É isso? O dinheiro? As armas? Aí eu pensei em começar a cena, se era a piscina, as três meninas dentro da piscina e os caras afundando a cabeça dela e não deixando ela subir. Então, a volta para a cena anterior, as meninas estão fazendo tipo uma entrevista com os traficantes e para trabalhar com eles. E acontece que uma quer pegar o lugar da outra. E eles começam com o machismo, com o negócio, fazem elas fazer tipo um topless e depois fala assim, não, vamos resolver dentro da piscina, quem é que aguenta ficar mais debaixo d'água? Aí vai ser contratada. E daí, cada um aposta numa. E daí, quando ele quer subir, segura a cabeça, fala, não, você volta. Aí ela volta mais um pouco. Aí ela tenta, não empurra ela, até uma hora que segura ela, e as três morrem, certo? Corta essa cena, amarra o traficante na cama e fala, é assim que você queria que fosse a história, né? Você queria fazer a imitação do Wagner Moura? Aí mostra sendo Wagner Moura no Narcos. Aí chuta o pau da barraca. Então, o serial killer de karaokê seria algo assim, entende? De expor a deficiência da indústria. O Wagner Moura é maravilhoso, mas quando ele fez o Tropa de Elite, ele defendeu uma narrativa de direita que financiou, né, toda aquela apologia de força militar, sabe? Ali, ele era um herói. Depois ele faz um outro filme completamente contrário, o Narcos, o outro lado. O papel do ator é meio isso, mas pensa, se se o cinema nacional com Ainda Estou Aqui, eu não vi, eu vi uns trechos e lindo, o Oscar, tudo, eu quero aprender com a atuação da Fernanda Torres, o Marcelo Rubens Paiva escrevendo, maravilhoso, pertinente, um filme necessário, sempre tem que colocar essas coisas, mas o cinema nacional, ele é jornalístico, ele é social e acaba defendendo uma ideologia de política, e é complicado, porque o dinheiro vem para bancar isso. E eu acredito que dá para ir mais, ou seja, mais que eu falo assim, não fazer o não fazer a propaganda política, nem a Tropa de Elite, nem Ainda Estou Aqui. São antagônicos as coisas. Ou denunciar a polícia corrupta, né? Os militares. É importante ter isso, mas isso é um setor do cinema. O setor nacional, e aí eu penso latino-americano, por isso que eu pensei o Narcos como literatura latino-americana. Eu ainda não peguei. Nós estamos lendo contos aqui de autores latino-americanos para tentar pegar uma ideia desse regionalismo, do realismo mágico e dessa coisa social. Sempre vai ter isso. Mas tem esse lado da política, que ela financia e ela sequestra.
né? O próprio Pablo Escobar, eu não entendo nada da história ali, né? A visão para a Colômbia, como é que... Então, eu não sei, eu só achei errado o Wagner Moura, um brasileiro, fazer, e eu me pergunto, por quê? Por quê? Né? E assim como o Arnaldo Antunes, o próprio Ney Matogrosso, cantando, por que tanta estética formal numa letra tão emocional? Por que não perder o seu personagem do dia a dia, né, comportamental, em prol da interpretação da música? Por que não dá outro tom? Tipo, essa música é tão boa que eu não vou fazer o Secos e Molhados, né? Imitar fazer aquela maquiagem que eu quis, né? Imitou a Secos e Molhados, a banda do Mato Grosso, né? Que a gente sabe que a banda Kiss copiou, né? Então, essa coisa performática toda, eu sinto que para algumas músicas não rola. Não é essa pegada. É ofensivo até. Dá para matar ele no karaokê. Dá para matar ele. E daí o Wagner Moura também, essas coisas do... Por quê? A gente está buscando uma literatura latino-americana, estudando como parar de atuar. Então eles estão atuando, tem que parar de atuar e ser verdadeiro. E eu acredito que o que a Fernanda Torres fez nas pequenas cenas que eu assisti do Ainda Estou Aqui, ela não está atuando. Não está atuando. Ela está seguindo o Harold Guskin, está ensinando. Aí sim. Então, é meio isso. Ó, o Frajola desceu. Olha lá, tá miando. Vamos ver o Frajola. Cadê você, Frajola? Cadê você? Ah, o Frajola aí, vem aqui. Suba aqui. Vem cá. Acho que vai subir, né? Cadê o Frajola? Desisto. Às vezes ele sobe e pula por aqui. Então, vou terminar o vídeo por aqui. Eu gosto às vezes do meu vídeo que eu... Olha lá, subiu. Ah, Frajola. Frajolinha. Ele tá meio machucado aqui, tá vendo? Aqui. Eita. Ele mordeu minha mãe hoje. Às vezes ele morde, sabe? E minha mãe tem a pele muito fraquinha, né? Então machuca, mas ela não fica brava com ele. Eu não, ele... Comigo, ele até morde, mas é menos. Bom, vou encerrar o vídeo.